Olá, está no ar mais um programa Duas na Tri. E nesta edição nós vamos falar sobre a importância da leitura. Você gosta de ler, Silvia? Olha, Malu, eu já gostei mais de ler livros, né? Porque eu sou uma pessoa assim, quando eu pego o livro, eu não largo mais. Então não tem dado para eu fazer isso ultimamente, ficar lendo livro, mas eu adoro. Eu não, eu gosto de guardar o livro e ler depois. Bom, cada um, né, contanto que leia, né, Malu? Porque ler, a gente sabe que é uma atividade constante na nossa vida, né, na nossa rotina. E, como você falou, a gente lê o tempo todo, né? Às vezes até sem perceber. E essa é uma prática incentivada desde a primeira infância e que, além de estimular a criatividade, melhora a concentração e ainda amplia o vocabulário. São inúmeros os benefícios. Já entre os jovens e adultos, a leitura desperta o senso crítico e pode ajudar no crescimento pessoal e profissional. E um dado interessante, ler na vida adulta diminui em 32% o ritmo de declínio da atividade cerebral, Malu. Olha só! E para conversar com a gente sobre isso, nós trazemos aqui a Valquíria de Souza Costa, ela que é professora de Língua Portuguesa e Literatura do curso e Colégio Objetivo. Valquíria, seja muito bem-vinda e obrigada por partilhar aqui o seu tempo e os seus conhecimentos. Eu que agradeço, é um imenso prazer estar aqui com vocês. Valquíria, uma pesquisa feita em 2019 mostrou que o brasileiro lê, em média, apenas 2,5 livros por ano. Então, eu fiquei impressionada, achei que fosse um pouco mais. Nós sabemos que a leitura ela traz benefícios, mas e a falta de leitura traz que consequências? Então, eu queria que você falasse desse número, né? Você acha que o brasileiro está lendo pouco e as consequências de ler pouco? Pouco, né? Houve uma pesquisa em que países desenvolvidos têm, em média, pessoas que leem de 12 a 24 livros por ano. Então, a gente teria aí uma média de 2 livros por mês, né? E que o brasileiro, então, leria num ano. Mas, infelizmente, esses 2 livros aí, 2,5 livros por mês, são uma média. Isso significa que tem gente que está lendo muito e tem gente que não está lendo nada, o que é muito ruim, né? A gente pode pensar nas vantagens de quem lê, e aí você pensa nas desvantagens, né, de quem não lê. Então, você mesmo aí já citou, né, que a gente tem aumento de criatividade, você aumenta a capacidade de memória, capacidade de entendimento do mundo, né? Então, quem não lê está sendo privado de uma visão de mundo que permita contestar, decidir, né, sem ser manipulado. Eu queria entender o seguinte, é importante você estimular desde cedo, e como começa? Como é que você estimula? Eu estou supondo que deva ser a história, né? Era uma vez. Mas eu queria, assim, tecnicamente, que você explicasse para a gente como é que a gente pode estimular o hábito desde cedo e também mais lá para frente. Quer dizer, como é que você consegue cativar um jovem ou um adulto para ele ler mais? Como é que a gente faz isso? Olha, você falou uma palavra essencial: hábito. Ler é hábito. Então, a gente precisa, né? É lógico que você fazendo isso desde a infância, a leitura com o filho, né? Você já desde bebê vai dando um livrinho para a criança manusear, isso tudo vai estimulando o hábito de leitura, né? Mas é lógico que a gente precisa entender o que a leitura faz com a gente. Acima de tudo, né, a leitura nos traz prazer. Mas ela vai trazer prazer quando a gente começar a sentir benefícios. Por exemplo, a principal vantagem, eu acredito que seja realmente ampliar a visão de mundo. Quando eu leio algo e aprendo com aquilo que eu li, nunca mais eu vou olhar para nada, para o mundo, para os acontecimentos, sem saber aquilo que eu sei. Então, hoje eu leio um texto que me faz saber algo. Amanhã eu leio outro. Então, são verdadeiros tijolinhos na formação do nosso conhecimento, né? E é claro que eu posso ter, por exemplo, um livro, e aquele livro vai ser bom ou ruim
a partir de quem lê. Se eu pegar um livro de física, eu que tenho conhecimento básico de física, eu posso, de repente, achar que aquele livro é chato, porque aquele livro não é tão bom, mas se eu der esse livro para um professor de física, ele vai acrescentar o conhecimento dele ao livro. E ele vai dizer, nossa, esse livro é ótimo, ele contesta o postulado de tal cientista. Isso acontece com os acontecimentos. É por isso que a gente fala que a leitura amplia a visão de mundo, né? Porque um fato no mundo, para uma pessoa, pode não ter importância nenhuma, implicação nenhuma, mas outra pessoa, de repente, pode dizer, nossa, olha, nós vamos ter que mudar de rumo, porque isso vai acarretar tal coisa, porque essa pessoa vai acrescentar ao fato o seu conhecimento. Então, a leitura, aquela história que a gente sabe, não é, de que a gente diz, você é aquilo que come. Não, você é aquilo que você lê. Porque tudo que você leu vai fazer parte de como você vê as coisas, de como você age, né? Então, desde a infância, claro, a gente pode estimular a criança a gostar de ler. Isso é importantíssimo. Depois, é claro, a criança vai se envolvendo com outras coisas do mundo, aí a gente tem os joguinhos eletrônicos, e provavelmente isso vai fazendo, né, o adolescente talvez se afastar um pouco da leitura, e é lógico que ainda tem chance. Como leitura é hábito, é treino. Então, é lógico que, se você não está habituado a ler, é que nem quando você começa a ir para uma academia e você sente dor, tem preguiça, né, de ir fazer os exercícios, mas você sabe que aquilo vai te trazer benefícios, então você insiste. E vai chegar um momento em que você quer ir para a academia porque aquilo te dá prazer, você está percebendo os benefícios. Então, a leitura é a mesma coisa. Você vai, insiste, e você vai começar a perceber os benefícios. Vai chegar um momento em que, assim como tem gente que fica viciado em exercício físico, você vai acabar ficando viciado em leitura. E o que aparecer na sua mão, você vai ler. Né? Então, é lógico que, para um jovem, por exemplo, professora, eu não tenho mais solução, eu não consigo ler, então ele vai ter que se esforçar. Ele vai ter que correr atrás do atraso, a gente pode dizer, né? Daquilo que deveria ter continuado, né? Desde a infância. É lógico que você tem livros mais estimulantes ou menos estimulantes. Eu tenho aí uma geração, por exemplo, que leu Harry Potter, que leu os livros do Percy Jackson, que falam de mitologia, né? Isso vai fazer com que eles sejam melhores leitores, leitores mais ávidos, claro, mas quem não teve isso também pode ir atrás. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu tive um professor que me disse uma vez, quando você lê 15 minutos por dia, você está, pelo menos 15 minutos por dia, à frente dos seus concorrentes. E eu acabei mudando um pouco isso e trouxe para a minha vida. Eu digo que quando você lê 15 minutos por dia, você está pelo menos 15 minutos por dia à frente de si mesmo. E quando, então, um jovem, um adulto, percebe isso, ele está ficando para trás. Então, ele já tem um estímulo para começar a ler. Né? Ele precisa disso para ser chamado, para ser visto, né, num ambiente profissional. Por quê? Porque ele é o cara que tem opinião. Ele é o cara para quem todo mundo quer perguntar o que é que você acha disso, porque ele tem o que dizer, não é verdade? Então, eu acho que para o adolescente, para o jovem, ou mesmo para o adulto, né, o estímulo para começar a ler se você quer estar bem posicionado, especialmente no século XXI, que é o século da informação, você tem que ler. Então, por exemplo, tem gente que não gosta de estudar, mas vai ter que estudar. Então, você vai ter que ler. E você vai ter que colocar isso como um hábito na sua vida. Que seja começando por 15 minutos. Depois você vai aumentando. Olha, já pensou quanto tempo a gente perde, às vezes, numa rede social? Você entra só para dar uma olhadinha, se deixar, você fica 2 horas olhando o que tem ali. Já pensou se você lesse 2 horas por dia? Ô, Valquíria, você sabe que você estava falando do negócio de academia. Aqui em casa é assim, eu fico desesperada para voltar a fazer exercício. E minha filha
que trabalha o dia todo, ela começa a ficar irritada, ela fica desesperada, fala, o que que é? É que eu não estou conseguindo ler, eu não tenho tempo para ler. Quer dizer, a leitura acalma, a leitura acalma, ela tem necessidade do alimento da leitura. Então, eu acho que isso realmente é uma coisa que tem que ser, é o que você falou, é um hábito, né? Já no exercício ela não vai, não, mas a leitura ela quer ler. O Valquíria... Pesquisa recente sobre isso, de que a poesia, de fato, acalma. E o conselho dessa pesquisa é que as pessoas incluam pelo menos um poema por dia nas suas vidas, porque funciona como um relaxamento, realmente, e os efeitos acionam áreas do cérebro que lidam, né, com a poesia, lidam com a emoção, assim como a música, né, e tem áreas específicas também acionadas pela poesia que a música não aciona. Então, seria, olha, está aí uma outra receita, 15 minutos por dia de leitura e vamos incluir um poema por dia nas nossas vidas. Ei, você gostou do poema, né, Malu? Incluindo o poema, Silvia, tá bom, né? Silvia, posso sair da entrevista? Que eu preciso ir ali só ler 15 minutos, mais 15 minutos, e ler uma poesia, né? E poesia é fácil. Você sabe que uma coisa que eu fiz agora na pandemia, eu gostava tanto de, não sei, ler, eu estava tão sozinha, aí eu pegava uma poesia, sei lá, da Cora Coralina, pegava da Adélia Prado, eu gosto das mulheres, não, peguei do Drummond também, e eu lia com a minha em voz alta e mandava para as pessoas, aí eu pus uma musiquinha, eu gostei disso, sabe? Eu acho que é um exercício simples, mas que me colocou mais próximo, assim, da literatura, eu me senti mais perto da literatura, porque no começo, no princípio era o susto, né, Silvia e Valquíria, né? A gente tem aí muitos motivos para não se concentrar na leitura, né? O Valquíria... pode falar. Não, desculpa. Até dentro do que você falou, só para eu fiz um comentário só para eu fazer a pergunta, mas dentro daquilo que você falou, Malu, teve uma pesquisa do Sindicato Nacional dos Editores de Livros e da Nielsen, o Valquíria, que mostrou que houve um aumento de 18% na procura por livros já nesses primeiros meses de 2021. Então, é o que a Malu está falando, né? Essa leitura, ela pode ser uma ferramenta para estimular a mente, né? E também para combater esse isolamento, né? Em tempos tão restritos, né, Valquíria? Ajuda, né? Sem dúvida. E olha, vamos então assim juntar tudo. A gente falou do século XXI, né? Que exige de um profissional que ele seja um leitor, porque é o século da informação. Então, a gente está sendo bombardeado por informação a todo momento, né? De modo que as coisas estão mudando a toque de caixa nesse século, né? E talvez esses jovens que estão se preparando hoje aí nas faculdades, né, estejam se preparando de fato para trabalharem em algo que ainda nem existe. Então, esse século é o século da pessoa que está apta a aprender, né? Então, não importa onde você vai ler, o que você vai ler, né? O importante é esse exercício diário, esse exercício que vai agitar o seu cérebro, né? Vai só trazer benefícios, além de tudo, o que você vai aprender e que vai ampliar a sua visão de mundo, vai te trazer essa paz, essa calma, né? Que talvez as pessoas tenham percebido agora, né? Durante a pandemia. E também tem uma coisa, né, Silvia, que você falou da falta de tempo. Então, talvez a pandemia, a quarentena, tenha trazido para as pessoas algo, né, que é tão importante, que é o tempo. Porque se você está trabalhando em home office, pelo menos você acaba se livrando daquele período no trânsito e algum tempinho a mais, né, surge aí na nossa vida. E se a gente puder preencher isso com leitura, nossa, seja o que for, você tem benefícios na leitura técnica, né, que vai te trazer um conhecimento aí técnico da sua área, mas você tem benefícios na leitura das notícias mesmo, do mundo, para saber o que está acontecendo, e benefícios na leitura de literatura, como a gente estava falando, né? A poesia, o romance, enfim. Desculpa, eu acho que eu te cortei, Malu.
Não cortou, não, Valquíria. E eu queria já emendar uma pergunta, porque as curiosidades aqui aumentam. Valquíria, por exemplo, a Silvia já estava falando isso antes da gente começar o programa, ela estava falando a leitura, né? Ela já lê bastante, lê no iPad, lê no celular, lê no computador. Isso vale também ou tem que... Porque, assim, eu já leio muito, né? Mas, assim, coisas de trabalho, release, material, informação, a prova-texto e tal. Mas a leitura do livro ela é diferente, né, Valquíria? Ela ativa a imaginação. Como é que ela se dá? Por exemplo, uma cachorra-baleia. Por exemplo, eu nunca mais esqueci da cachorra-baleia. Né? Naquela descrição, nunca mais. Eu olho um cachorro, eu lembro. Nossa, podia ser uma cachorra-baleia. Então, quer dizer, eu queria saber o que ativa na gente com a leitura. Olha, voltamos à questão do conhecimento. Por que a gente estuda, por exemplo, literatura? Por que a gente lê? Né? Então, uma área do conhecimento para a gente seria a filosofia. E o que a filosofia faz? Através da razão, a filosofia questiona, né? O que é isso? Por que isso? E o que é que a literatura nos permite? Então, a filosofia nos faz conhecer a humanidade? Sim. A literatura acaba criando, através da imaginação, ou não, possibilidades dos conhecimentos humanos. Então, por exemplo, a filosofia nos faz conhecer a coisa no geral, e a filosofia nos dá a ideia, né, do que poderia ser, mas a literatura ela particulariza. Então, ela cria possibilidades. Né? E, através da leitura, por exemplo, eu aciono a minha imaginação. Só que, vamos pensar um pouco. Eu vou citar um livro que a molecada leu bastante aí, e chegavam para mim dizendo, professora, eu chorei no livro e eu chorei no filme. Como você estava falando da cachorra-baleia, do livro Vidas Secas, acho que não há quem não chore na morte da cachorra-baleia. Né? Mas, nossa, eu estou falando do livro A Culpa é das Estrelas, em que nós temos lá, sem um spoiler, né? Mas nós temos 2 jovenzinhos com câncer. E aí eu vou ler o livro, eu não estou passando por esse problema, mas eu aciono a minha imaginação, e através da minha imaginação eu vou entendendo o que está acontecendo. Mas o Fernando Pessoa dizia que o coração, ou as emoções, né? O coração é como um trenzinho de corda, um trenzinho de brinquedo. E nós, seres humanos, temos a capacidade de imaginar. E, através da imaginação, nós acionamos a emoção, que vem como uma cereja do bolo na leitura. Né? Então, eu estou lendo alguma coisa que não é comigo, mas eu aprendo um pouco daquilo e ainda sinto, eu choro. Aquilo não é meu, mas eu vivencio aquilo de brincadeira, entendeu? É como se, através da imaginação, nós brincássemos de sentir. E aí, então, a gente aprende. A gente consegue vivenciar coisas que a gente não vivenciaria na nossa vidinha cotidiana, né? De repente, então, isso nos faz aprender. Eu não vivenciei a situação dos jovens com câncer, mas eu aprendo um pouco. Isso me faz ser mais empática. Diante das situações, né, eu percebo, mais ou menos eu entendo o que aquelas pessoas estão vivenciando. Então, chegamos ao início da nossa conversa, ampliamos a visão de mundo. Em relação ao autoconhecimento, não estou falando para a gente ler livros de autoajuda, mas o que a leitura traz para o nosso autoconhecimento? Tudo, né? Se você lê, seja lá... Eu vou falar uma coisinha aqui. Alguém aí citou Drummond, né? Que leu... então, foi a Malu, né? Que leu Cora Coralina, Adélia Prado, mas leu também Drummond. Drummond é um autor que, a princípio, não me agradava, sabe? Porque eu achava ele muito complexo. Sim, interessante, mas eu ainda pensava, por que acham que Drummond é assim tão grandioso, o maior poeta moderno, né, brasileiro, e, quem sabe, um dos maiores do mundo e tal, mas, de repente, eu comecei a perceber
que às vezes eu li alguma coisa de Drummond e aquilo me tocava. E por que me toca? Porque tem a ver comigo. Então, aí eu acabo me conhecendo, né? Percebendo coisas que eu, às vezes, não notasse. Mas, quando eu vejo que algo mexeu comigo, de alguma maneira, então, é o caso da empatia. Então, na empatia, eu agora sei um pouco mais sobre o outro, sobre o que ele sente, mas eu também sei sobre mim. Agora, as crianças, elas estão na faixa etária que mais lê no Brasil, né? Aí queria entender, Valquíria, por que esse hábito ele vai se perdendo ao longo da vida e como fazer para reverter isso? Então, é essencial, né? Eu acho mesmo essa questão de estimular as crianças, né? Mas eu não vou dizer para você, então, olha, os livros têm que mudar para estimularmos os jovens. Eu acho que os livros não têm que mudar, embora eles possam mudar, né? Eles possam se reinventar. São as pessoas que têm que se treinar, são as pessoas que têm que ir atrás do hábito da leitura, né? Então, a gente tem aí esse povo apocalíptico, né? Que quando, por exemplo, surgiu a televisão, disseram, o cinema vai acabar, não é verdade? E o cinema não acabou, ao contrário, né? São prazeres diferentes, não é verdade? Então, você assistir a um filme numa televisão, isso vai ser bom também, né? Mas assistir no cinema, aí você tem, lógico, aquela telona, tem todo o lance de você ir para um cinema, às vezes com amigos, às vezes sozinho, e aí você associa a pipoca, um lanche que você vai comer, ou seja, são prazeres diferentes. Mas o cinema não parou, o cinema se reinventou. E aí você tem o cinema 3D, você tem o cinema que mexe a cadeira, que joga água e aroma. O livro pode se reinventar? Pode. Tá? As mídias mudaram desde o início da leitura, não é verdade? Da escrita. Antigamente, o homem escrevia na pedra, depois passamos a placas de barro, não é? Aí para papiro, papel, depois nós chegamos às mídias que a gente tem hoje, não é? E foi disquete, CD, hoje está na nuvem, não é? Então, não importa onde você vai ler, o importante é que essa informação se passe. Tá? Agora, então, como eu estava dizendo, eu não acho que o livro tenha obrigação de mudar. Quem tem que mudar somos nós. Isso vem através da escola, né? Então, se há uma deficiência de estímulo à leitura na casa, né, daquele adolescente, daquele jovem, a escola vai ter que suprir isso, né? Então, a gente tem que melhorar a educação, o ensino. Eu acho que, inclusive, para mostrar para esse jovem, para esse adolescente, os benefícios que ele vai ter, inclusive num posicionamento profissional mais para frente. Então, quem ele quer ser? E a vida é uma questão de escolhas, não é? Então, quem ele escolhe ser? A leitura passa por isso, por um futuro melhor. Eu falei tanto que eu nem... Não, Valquíria, tá tudo certo. Deixa eu só... Quer dizer, você defende a leitura, não importa o quê. Pode ser um livro, pode ser uma matéria no jornal, pode ser na internet, ok. Mas, por exemplo, eu chego na minha casa, eu tenho 1 hora de descanso. Se eu assistir 1 hora de documentário, eu estou aprendendo, uma coisa que eu estou tendo uma informação. E ler 1 hora, qual que é a diferença? Qual é o benefício que isso faz para mim? Assistir um documentário e ler. Houve uma pesquisa quando surgiu com o presidente Bush, o segundo filho, lá nos Estados Unidos, então, a nova Guerra do Golfo, né? Pessoas que, na Guerra do Golfo, promovida pelo Bush pai, liam o noticiário, tinham muito mais lembranças dos dados do que tinha acontecido na Primeira Guerra do Golfo do que aquelas que só assistiam ao noticiário. Porque, justamente, a leitura aciona áreas diferentes do cérebro de quando você assiste simplesmente a uma coisa pronta, né? Como a leitura mexe com a imaginação, que o que você está lendo, você está imaginando, né? Aquilo está acionando outras áreas e fica muito mais gravado, né? Você tem muito mais dados para lembrar.
Por que a gente acha que, puxa, eu li o livro, mas o filme eu assisti não é tão bom quanto o livro? Porque, na verdade, quando você lê, você imagina a cachorra-baleia. Como seria essa cachorra-baleia? Quando você assiste ao filme, você vê a cachorra-baleia que o diretor conseguiu colocar ali, né? Ou você imagina cenas que talvez não tenham chamado a atenção do diretor. Então, ele não coloca aquilo no filme, né? Quando você lê um livro, você tira conclusões e, de repente, num filme, o diretor vai direcionar o seu olhar através da câmera para aquilo que chamou a atenção dele, né? Então, são linguagens diferentes. É importante? Se você assistir a um noticiário, isso vai trazer conhecimento para você? Vai. Tudo, a partir do momento em que você começa a ampliar a sua visão de mundo, e a leitura contribui imensamente para isso, você começa a aprender a ler outras coisas. Você vai aprender a ler os fatos, você vai aprender a ler uma pintura e também um noticiário. Quando você tem mais conhecimento de mundo, às vezes você percebe, não, mas essa matéria está sendo manipulada. Não, eles estão querendo que eu pense uma coisa e, na verdade, isso é outra coisa, né? Agora, como você vai aprender a ler e observar tudo, então também o noticiário é bom. Aí vai do seu momento. Se, de repente, você tem alguma coisa para ler ou assistir a um noticiário, talvez você opte, a princípio, pelo noticiário, mas pega uns 15 minutos da leitura, que aí você começa 15 minutos, tá certo. O Silvio, acho que tem que pegar esse hábito mesmo, né? Vamos levar isso nesse programa mesmo, esse tempinho, né? 15 minutos, eu acho que está cravado e é importantíssimo. Agora, Valquíria, eu queria só complementar, quando você estava falando de ler, a dificuldade, às vezes, que a gente tem de ler. Então, por exemplo, o Saramago, ou mesmo Guimarães. Eu lembro que chegou uma pessoa para mim e falou assim, eu não entendo Guimarães. Eles dizem que é um clássico, que é não sei o quê, uma pessoa adulta. Aí eu peguei e falei, olha, vamos fazer uma coisa, não sou expert em Guimarães, não, mas algumas coisas que eu li do Guimarães, eu não li a obra toda, mas eu gostei. Aí eu peguei assim, uma página, falei, abre na página X, vamos ler o que está escrito aí. E ele começou a ler, assim, né, tudo com uma vontade e tal, não sei o quê. Mas, assim, aí foram frases que ele foi, assim, cunhando aquelas frases, e ele diz, puxa vida, que interessante. Aí eu peguei e falei, bom, vamos sair do Guimarães, vamos para o Saramago. Porque o Saramago, né, Valquíria, é mais difícil. Se você já leu o Saramago, é difícil de ler. Você tem que aprender a ler. Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. A vida é treino mesmo, né, Valquíria? É treino. E a leitura, ela tem um detalhe, a gente precisa dar um voto de confiança para o escritor. Porque a gente vê gente falando assim, não gostei desse livro, li a primeira página e parei. Então, você não lê o livro, né? Às vezes, é lá pela metade do livro que você vai realmente começar a entender as coisas, entender a história, e aí você não quer mais parar de ler, né? Então, a gente precisa ter um pouco essa paciência e dar um voto de confiança ao escritor, né? Saramago e realmente o Guimarães Rosa são dois escritores fantásticos, mas dificílimos para quem está começando, né? Não começando na leitura, começando o livro mesmo, né? Você pega aquela coisa que, mas se você dá aquele voto de confiança, você começa a se habituar à linguagem daquele escritor e está se envolvendo, né, com tudo que está sendo dito ali, e aí você começa a ter o prazer de ler aquele livro, né? O Guimarães, o Guimarães é um escritor assim que nos emociona, ele é fantástico. Os inícios das histórias do Guimarães são realmente difíceis, porque é um linguajar de Minas, lá do sertão de Minas, completamente diferente daquilo que nós vivenciamos aqui na nossa linguagem de cidade grande. No entanto, depois que a gente acaba, a gente fala, nossa... Tem jeito. Tá bom. Valquíria, infelizmente nós não temos mais tempo. Muito obrigada, prometo. 15 minutos por dia eu vou sentar e vou ler. Muito obrigada, viu? Obrigada, Valquíria, pelo seu tempo aqui com a gente. Até a próxima.
Olha, até a próxima. Muitíssimo obrigada. O Duas na Tri fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau, gente.